Bom dia, boa noite ou boa tarde, fora da ordem, pra você aí, mundo melhor. Você está melhor? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Cleiton Lima aqui, mais um vídeo no canal. Eu quero fazer nesse vídeo uma associação diferente. Quero trazer uma forma diferente de pensar em dinheiro. Quero trazer para você, tentar trazer uma reflexão aqui sobre um vínculo que talvez as pessoas ainda não façam. Eu tenho feito nas últimas semanas aí vídeos de políticas simultâneos com vídeos sobre dinheiro, né? Tenho feito um paralelo aí, porque na minha visão eu acho que política e dinheiro e finanças são coisas diretamente ligadas, estão diretamente relacionadas, porque assim uma decisão política interfere diretamente nos fatores econômicos. São os políticos que definem salário mínimo, que define inflação, que define como um banco vai agir, como que uma regra de trabalho vai ser. Então, política e dinheiro é algo que está diretamente relacionada, né? Claro que a política vai além disso, né? Ela também tem aspectos de educação, tem aspectos de segurança, mas o fator dinheiro está muito ligado até a essas coisas. Então eu queria trazer para vocês uma ideia do seguinte: existe um ativo financeiro, um ativo de investimento que infelizmente o brasileiro ele despreza, ele menospreza, que é o voto. Já pensou nisso? O voto ele é um ativo financeiro. Eu falei num shorts aí do YouTube sobre passivo e ativo financeiro. E o voto, ele pode sim ser considerado um ativo financeiro. O problema é que o brasileiro ele não investe no voto. Ele apenas pega lá e digita qualquer coisa lá e não está nem aí. Ele não investe tempo, não investe conhecimento, não investe curiosidade em quem ele vota. E aí para pensar um pouquinho. Se a gente está falando de dinheiro, qual é o único dinheiro, o único valor financeiro que ele é certo, que ele é fato? Não existe dúvida sobre essa condição desse dinheiro. Sabe? Eu não consigo, quando você pensa no dinheiro, muitas vezes vai pensar em salário, muita gente vai pensar em comprar algo, muita gente vai pensar numa série de coisas que é relativa, é subjetivo, pode ser, pode não ser. Agora existe uma vertente do dinheiro que ela é certa, ela é infalível, que é o imposto. Desse dinheiro ninguém está livre, ninguém escapa. Esse é um dinheiro que você vai pagar, quer você queira, quer não. Quer você tenha dinheiro, quer não, você vai pagar por ele. Porque muitas vezes você não está trabalhando, você está desempregado, mas você faz um bico. Ou o tempo que você está desempregado, você está deixando de produzir, é algo que você vai pagar futuramente, quando você estiver trabalhando. Sabe? E o fato de você estar desempregado pode ser uma influência política. Então, pode ser não, certamente é uma influência política, porque no nosso país tudo é influência política e principalmente tudo de ruim é influência política. Não demonizando a política, mas os nossos políticos institucionais geram isso, né? Como as pessoas de bem, as pessoas honestas, as pessoas que gostam de trabalhar, que buscam algum progresso na vida, se afastaram da política por essa demonização, ela acabou ficando entregue nesse bando, nessa corja abominável que lá fica. E aí eles criam uma forma de se autodefender e se perpetuar por lá. Através do quê? Do dinheiro do imposto. Porque esse dinheiro, ele é um dinheiro certo, é uma certeza. O dinheiro que o Estado pega, o dinheiro que vem para a mão do Estado, esse daí nunca vai faltar. Esse é o dinheiro que não vai faltar. Esse é o dinheiro que sempre vai estar lá. Porque nós escolhemos isso. Quando nós vamos lá usar o nosso ativo financeiro político, a gente não está preocupado com isso. A gente não quer se voltar, não quer voltar tempo, a gente não quer investir nisso de uma forma mais
objetiva, de uma forma menos apaixonada, sabe? A gente se utiliza do voto para colocar as nossas paixões e emoções mais acaloradas. E com dinheiro a gente não faz isso. Né? Com dinheiro a gente não costuma fazer isso. Quando faz, geralmente dá problema. Quando você pega o seu dinheiro e taca sentimento nele, normalmente você vai perder dinheiro. Normalmente vai tomar um prejuízo. Então, gente, essa associação de voto com dinheiro deve ser muito bem pensada, deve ser muito bem trabalhada. Porque quando você escolhe um político que ele esteja de acordo com ideais que possam te fazer a ter mais dinheiro, possivelmente você terá mais dinheiro. Aí eu vou dar alguns exemplos. A gente vota naquele político que não está nem aí para o gasto público. Aquela figura que ela torra dinheiro mesmo, ela não está nem aí. O que você acha que vai acontecer quando esse político estiver lá votando leis? Quando ele estiver lá decidindo uma medida econômica? Entende? A importância que tem na hora que a gente vai pensar em quem vai se votar relacionado ao nosso bolso? Existem as vertentes políticas, né, o espectro da esquerda e o espectro da direita. Mas dentro dessas duas vertentes, existem pessoas que sabem lidar com dinheiro. Existe. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu vou citar aqui um nome de cada lado que vem de acordo com isso. A deputada Tabata Amaral, ela foi uma deputada que votou a favor da reforma da Previdência. Ah, mas a reforma da Previdência tira direitos, ela é um problema dos pobres. Aí é uma questão de cada um estudar. Eu não vou tratar aqui os detalhes de reforma. Mas por que ela votou a favor? Porque ela olha para uma planilha, ela enxerga lá os números, ela fala assim, não, peraí, se eu não der um passinho para trás aqui, não ajustar as contas, o dinheiro não vai dar. Vai chegar uma hora que o dinheiro não vai dar. Então a gente precisa ter um pouquinho de responsabilidade aqui, por mais que eu queira dar auxílio para todo mundo, que eu queira a lei do absorvente de graça lá para as mulheres mais humildes, que era um projeto dela, que aumentaria gasto público, mas por mais que eu queira isso, no âmbito da Previdência aqui eu tenho que tomar cuidado. Então ela, por exemplo, é uma personagem política da esquerda que tem alguma consciência financeira. Então, diferente de outros dessa vertente política de esquerda, que não estão nem aí. Pega o seu dinheiro, que o dinheiro do imposto é o nosso dinheiro. Eles pegam esse nosso dinheiro e torram sem mais nem menos, sabe? É gasto com gráfica para fazer panfletinho falando sobre o mandato. Tem parlamentar, tem político aí que consegue abastecer o carro com não sei quantos litros e tantos mls. Sabe? Isso não tem cara de roubalheira, gente. E aquela roubalheira legalizada, né? Que políticos adoram fazer isso. Eles sabem que são mestres em fazer isso. Eles criam a lei para justificar o roubo. É uma coisa inacreditável. É a corrupção legalizada. É um negócio inacreditável. Já no outro espectro, mais voltado para a direita, liberal, conservador, nós temos uma série de políticos aí que estão muito mais preocupados com a situação do dinheiro. Eles querem economizar, eles querem fazer com que essa máquina avassaladora de gastar dinheiro, que é o Estado, que é o ambiente público, que isso possa ser um pouco menor. Aliás, muitos deles querem que seja bem menor. Hoje já existe até políticos institucionais com visão do libertarianismo, que é não ter Estado nenhum, não se precisar gastar dinheiro com isso. Eu tenho uma visão assim que eu acho que no aspecto político, o que seria a solução para o Brasil é crime. Não pode, está na legislação que não pode. Então nem vou falar sobre isso aqui, mas vai mais ou menos a dizer que a gente tem uma esfera da política que seria totalmente desnecessária. A esfera federal ela é uma coisa assim, sabe, tipo, chega a ser indecente. O quanto se gasta com a esfera federal, sendo que a gente tem governos estaduais e assembleias legislativas. Mas enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui para não ter problemas. Mas assim, em termos de Estado,
de tudo que a gente tem no Estado brasileiro, quanto do nosso dinheiro não é desperdiçado com isso. E olha só, eu não estou falando aqui de corrupção, tá? A corrupção no Brasil, em termos de dinheiro, em termos de política institucional, ela é um problema grave, mas ela não é o maior problema. O nosso maior problema está em quanto é gasto do nosso dinheiro com corporativismo, com aquela galera que muitas vezes não quer trabalhar, com a ineficiência que o Estado tem, com essas empresas gigantescas e que não produz nada, tem preço ruim, o produto é caro, o serviço é caro, é um serviço ruim, um produto caro. A gente tira o exemplo da nossa gasolina. Você pega a gasolina nos Estados Unidos, não, o cara paga $1, $2, sei lá, eu não vou saber exatamente quanto é o preço, mas é mais barato que aqui. E é uma gasolina pura. Aqui, o petróleo é nosso, mas a gente tem uma gasolina com 27% de álcool e custa o preço que custa. Sabe? E assim, lá nos Estados Unidos você não tem a United States Petroleum. Não. Você não tem a Petro USA lá. Você não tem isso. É uma série de empresas lá explorando o petróleo e competindo pelo cliente, né? Para que o cliente vá lá abastecer, vá lá utilizar o combustível dela. E aqui a gente tem a Petrobras, a gente vê como é. Então, pensar no nosso voto com o nosso bolso é muito melhor do que pensar no nosso voto com o coração. Eu nem vou colocar o cérebro nisso, viu? Porque tem muita gente aí que, na hora que coloca o cérebro para tentar decidir o que é mais importante, o coração ou o bolso, mistura tudo e aí já viu no que dá, né? Da Lula, da Bolsonaro, dessas figuras aí. Então a gente precisa pensar um pouquinho mais no nosso voto, considerando o nosso bolso. Eu acho que seria uma forma inteligente de lidar com isso. Então, para não alongar tanto esse vídeo, queria deixar essa ideia aí, vamos refletir um pouco mais sobre isso aí, pessoal. Votar é um investimento, pense nisso. Gaste tempo em relação ao seu voto. Gaste tempo como se você estivesse trabalhando, como se você estivesse de fato investindo nisso. É um investimento. Eu acredito muito que se votarmos de uma forma, eu não vou dizer nem consciente, mas se votarmos de uma forma coerente com aquilo que a gente acredita, que a gente quer que seja melhor, eu acredito que pode ser melhor. E ferramentas para isso existem. Hoje existe. Até muito tempo atrás não. Mas hoje a gente tem. Então vamos tentar pensar dessa forma. O voto é um ativo financeiro. Talvez pensando assim, a gente vai ver o nosso bolso na hora de votar. E aí vai ficar mais responsável a nossa escolha. É isso aí, pessoal. Por esse vídeo é só. Sejamos felizes.